Olá, turma! Bem-vindos de volta. Na aula de hoje, nós iremos fazer a leitura de um artigo de opinião que trata sobre o uso da tecnologia, né? Você sabia que a tecnologia Wi-Fi foi criada em 1997, mas só chegou ao Brasil em 2008? Isso quer dizer que a popularização do uso do Wi-Fi é muito recente. Como você acha que era o acesso à internet sem Wi-Fi? Você já parou para pensar quais inovações tecnológicas ocorreram no ano do seu nascimento? Com base no texto que nós iremos ler, que informações vocês acham que serão apresentadas? O título é O Impacto da Tecnologia nas Crianças Nascidas em 2018. O que é que vocês acham que esse texto vai tratar? Façam aí suas hipóteses, certo? Vamos iniciar a leitura? As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet e tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. O fim do dinheiro físico. Vários nomes ligados à tecnologia, nomeadamente Tim Cook, sucessor de Steve Jobs e atual CEO da Apple, já manifestaram o desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. E provavelmente, quando uma criança nascida este ano chegar à adolescência, não terá que andar com dinheiro físico. Com o aparecimento da tecnologia NFC, blockchain e criptomoedas, andar com dinheiro físico deverá vir a ser coisa do passado. Morrer antes dos 100 anos? Atualmente, vemos e até conhecemos pessoas com mais de 80 anos de idade. E a cada ano que passa, essa situação torna-se cada vez mais vulgar. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, estão constantemente a ser criados novos medicamentos e inventados novos dispositivos que nos fazem ver e viver de outra forma a velhice e até a doença. Cada vez são menos as doenças sem cura, ou em que não é possível atrasar seu desenvolvimento. Apesar de ninguém estar livre de viver uma situação verdadeiramente difícil devido a uma doença, hoje já podemos confiar na medicina e na ciência para nos ajudar a ultrapassar certas adversidades. Por exemplo, com a promessa de órgãos impressos em 3D, existe imensas formas de prolongar a esperança média de vida. Assim, com o ritmo de progresso acelerado a que temos assistido, espera-se que as crianças nascidas em 2018 vivam significativamente mais tempo do que os adultos de hoje. Mas viver para lá dos 100 anos será normal? O significado de privacidade. Desde o aparecimento da web, que o significado da palavra privacidade mudou drasticamente. Atualmente, grande parte das pessoas está disposta a fornecer dados pessoais, incluindo histórico de pesquisa e localização, em troca de uma vida mais fluida e em que tudo é instantâneo e não envolva muito tempo de espera. Não restam dúvidas de que as empresas que controlam serviços que atualmente todos utilizamos sabem detalhes das nossas vidas e que nem nós próprios conseguimos imaginar. Com o desenvolvimento de inteligência artificial, é possível cruzar informações e obter perfis com informações detalhadas acerca de toda a gente. Viver num mundo sem pobreza. Vamos terminar esse artigo num tom otimista. Em 2038, espera-se que estejamos bastante próximos de acabar com a pobreza. Novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas, deverão estar a ser produzidas e irão desempenhar um papel fundamental na alimentação da população mundial. Para além disso, novas abordagens ao diagnóstico médico e tratamento de doenças irão também contribuir para a erradicação de doenças como HIV e malária. Ao mesmo tempo que isso acontece, a educação em países subdesenvolvidos deverá melhorar e dar ferramentas às pessoas que conseguirem alcançar mais. Tomás Santiago. No primeiro parágrafo do artigo, é realizada uma contextualização sobre o tema abordado. Releia-o e responda as questões. Como são caracterizadas as pessoas que nasceram na década de 90 em relação à tecnologia?
As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram na era de computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desses eletrônicos. Como são caracterizadas as pessoas que nasceram nos anos 2000? As que nasceram nos anos 2000 foram educadas e frequentaram a escola com possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, pois existia a internet e agora, com o smartphone, essas informações são trazidas no bolso. Por que o autor faz essa caracterização? Para situar o leitor em relação às diferentes teses e posicionamentos que vai apresentar a seguir. Essa caracterização é sobre a população portuguesa. No Brasil, ocorreu da mesma época? Explique. Assim como o Wi-Fi demorou 10 anos para chegar no Brasil, pode-se dizer que a essas datas, no caso do Brasil, devem ser acrescidos mais alguns anos ou uma década. O autor apresenta questões sobre as quais vai defender algumas teses ao longo do texto. Que questões são essas? Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? O que as questões revelam inicialmente sobre a posição do autor no texto? O autor acredita que a tecnologia vai fazer parte de todas as ações das pessoas, como parte delas. O texto está organizado em 4 partes, separadas por subtítulos. Em cada uma das partes é defendida uma tese sobre o futuro dos nascidos em 2018. Responda. Que tese é defendida em O Fim do Dinheiro Físico? Você concorda ou discorda dessa tese? Então, provavelmente, quando a criança nascida este ano chegar à adolescência, não terá que andar com dinheiro físico. Que tese é defendida em Morrer Antes dos 100 anos? Você concorda ou discorda dela? As crianças nascidas em 2018 provavelmente vão viver mais tempo do que os adultos de hoje, devido aos avanços da tecnologia. Que tese é defendida em O Significado da Privacidade? Você concorda ou discorda? Com o desenvolvimento da tecnologia artificial, é possível cruzar informações e obter perfis com informações detalhadas acerca de toda a gente, e isso pode ser aprofundado. Que tese é defendida em Viver no Mundo Sem Pobreza? Você concorda ou discorda dessa tese? Com o avanço da tecnologia, podem ser criadas alternativas para o problema da fome, diagnósticos mais precisos para a cura de doenças e avanço na educação. Em O Fim do Dinheiro Físico, há a utilização de 2 tipos de argumento para sustentar a tese. Que argumento de autoridade é utilizado? O autor utilizou o argumento de que Tim Cook e outros especialistas da área já se manifestaram no desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. Que argumento de exemplificação é utilizado? Ele usa, como argumento que criptomoedas e as tecnologias blockchain e NFC já estão sendo muito usadas. Qual desses argumentos é mais forte? O argumento mais forte é de autoridade, porque se fundamenta no repertório legitimado por ser um especialista na área. Na parte intitulada Morrer Antes dos 100 anos, há a utilização de 2 tipos de argumento. Responda. Que argumento de consequência é utilizado? Atualmente, pessoas viverem mais de 80 anos de idade torna-se cada vez mais normal. Que argumento de causa é utilizado? A causa é o grande avanço científico e tecnológico que possibilita a criação de novos medicamentos e invenção de novos dispositivos. Qual desses 2 argumentos é geralmente mais forte? Geralmente, o argumento mais forte é o de consequência, pois se refere aos resultados mais visíveis de determinadas ações. Em O Significado da Privacidade, são usados 2 argumentos de exemplificação. Que argumentos são esses? Carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas para acabar com a fome, erradicação de doenças como a HIV e malária. As informações apresentadas só ocorrerão no futuro ou já ocorreram? Nós já nos alimentamos com alimentos geneticamente modificados. Em sua opinião, a ideia de tom otimista está em sentido literal ou é uma ironia? Explique. Está no sentido literal, né? Agora, lê os comentários do artigo da opinião. O impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018. Viver no mundo sem pobreza. Se eles quisessem, já estava há muito tempo resolvido. Verdade. Bom artigo.
Junta-lhe a influência que as ondas EMF e as radiações têm nas crianças e temos um prato completo para um bom debate. O artigo é excelente, muitos parabéns, Tomás Santiago. Só discordo em absoluto num parâmetro. Em 2038, parece que estejamos bastante próximos de acabar com a pobreza. Como? Daqui a 20 anos? Nem daqui a 50 anos, quanto mais daqui a 20. Sejamos realistas. Em todos os países do mundo se passa fome, miséria, carências, em todo tipo de necessidades, em todos. Não há um único país no mundo onde não haja pobreza, mendicidade e por aí afora. Nenhum. E sou extremamente sincero, da maneira que os adolescentes e essas novas gerações se apresentam agora, o futuro é mesmo muito sombrio e mau, pois eles não estão absolutamente preparados, como estavam as gerações anteriores, como a minha, para a tomada de decisão que envolva pulso firme. Vocês sabem ao que me refiro, nem pensem que o futuro vai ser um mar de rosas, nem pense. Futuro, viver numa caverna ligada a um aparelho, num aparelhômetro qualquer, vivendo uma vida de fantasia, tipo avatares e assim. Qual é o posicionamento de Maxim sobre a tese Viver no Mundo Sem Pobreza? Quem concorda com ele e como faz a réplica? Ele não acredita, né, na possibilidade porque acha que eles, a quem não se identifica, não deixariam. Felipe Rodrigues concorda usando uma réplica simples, ou seja, sem detalhamento, ele só diz verdade. Embora haja diversas situações polêmicas nesse artigo, porque Maxim só discordou do que está escrito em um dos subtítulos. Provavelmente isso ocorreu porque Maxim leu apenas o subtítulo, não as projeções realizadas por Santiago. Muitas pessoas tecem comentários sem ler o texto na íntegra, orientando-se apenas pela leitura de títulos e subtítulos. Qual é a opinião de sujeito sobre o texto? Pesquise o que são ondas EMF e radiações para entender do que trata o bom debate a que ele se refere. O sujeito, né, nomeado como sujeito, Santiago, ou concorda com Santiago e faz a ressalva de que se o texto estivesse apontando a questão das ondas EMF, das radiações na alimentação das crianças, o debate seria melhor. As ondas EMF são criadas por campos eletromagnéticos que produzem radiação. As pessoas ficam expostas devido à grande energia elétrica, à tecnologia sem fio em permanente evolução tecnológica e sujeitas a mudanças em práticas profissionais e de comportamento social. Qual é a opinião de Hefesto sobre o texto de Santiago? Em que ponto a discordância e por quê? Hefesto apresenta apreciação positiva ao texto, mas aponta discordância sobre acabar com a pobreza em 2038. Para ele, isso não vai acontecer nem em 50 anos, quem dirá em 20. E que os adolescentes de hoje estão cada vez mais despreparados para o futuro sombrio e mau que se avizinha, não tendo pulso firme de gerações anteriores. No que consiste a diferença entre os comentários de Hefesto e Maxim? Maxim se baseou no título. Hefesto, embora também tenha focado no título, fez uma réplica mais detalhada do que pensa sobre a ideia de que a pobreza pode ser erradicada. De acordo com Maxim, eles não deixariam, mas para Hefesto a situação está enfocada no indivíduo despreparado para um mundo cada vez mais difícil. Que interpretação Zé fez do texto de Santiago? Com base nessa interpretação, qual é a opinião desse comentador sobre os prognósticos apresentados para o autor em 2038? Ele interpretou que viver com órgãos artificiais, com comida artificial e dinheiro na nuvem, é como ser avatar. Zé discorda da visão otimista de Santiago, o que fica evidente em futuro, e analisa esses prognósticos como ruins. Na verdade, de todos que se comentaram, Zé parece ter feito uma leitura mais crítica que os demais sobre o texto. Qual é o posicionamento de Maxim sobre a tese Viver no Mundo Sem Pobreza? Nós chegamos ao fim. Até mais. Fiquem em paz.